O clima no Corinthians voltou a ficar pesado nos bastidores, e não é exagero dizer que duas situações específicas acenderam um sinal de alerta que o torcedor precisa acompanhar de perto. Uma delas envolve diretamente o futuro de um zagueiro que chegou cercado de expectativa, mas que hoje enfrenta enorme resistência interna e externa. A outra diz respeito a um volante que, mais uma vez, coloca em xeque sua permanência no clube por atitudes que extrapolam o campo e desgastam a relação com comissão técnica, diretoria e elenco. Começando pela situação do Kaká, em determinado momento a possibilidade de um acordo com o Atlético Paranaense parecia algo viável e até bem encaminhado. Existia a expectativa de que o Corinthians conseguisse aliviar a folha, reorganizar o elenco e resolver um problema técnico que se tornou evidente ao longo da temporada. No entanto, o cenário mudou drasticamente. O que antes parecia uma alternativa possível agora se aproxima de um negócio praticamente inviável, principalmente pela soma de fatores que se acumulou nas últimas semanas. O Corinthians investiu alto para adquirir Kaká em definitivo, acionando cláusulas contratuais que eram relativamente simples de serem atingidas. Isso obrigou o clube a desembolsar uma quantia significativa em moeda estrangeira, o que naturalmente aumenta a cobrança por rendimento imediato. O problema é que, dentro de campo, o desempenho ficou muito aquém do esperado. As atuações recentes não só frustraram a torcida, como também afastaram possíveis interessados, especialmente após uma partida extremamente negativa fora de casa, em que o jogador foi testado fora de sua função original e acabou sendo um dos pontos mais vulneráveis da equipe. A leitura interna é clara: o Corinthians gostaria de se desfazer do atleta, mas encontra enorme dificuldade para isso. O mercado observa, analisa e recua. Clubes que antes conversavam passaram a repensar o investimento, seja pela fase técnica, seja pelo custo envolvido. Para piorar, o clube paulista não aceita mais apenas um empréstimo simples. A diretoria entende que precisa recuperar parte do valor investido, o que praticamente inviabiliza qualquer avanço, especialmente com um Atlético Paranaense que não demonstra disposição para arcar com cifras elevadas neste momento. Existe ainda um componente político e financeiro que pesa muito nessa negociação. Há pendências antigas entre os clubes, envolvendo outros jogadores, e isso naturalmente cria um ambiente de desconfiança. Quando se soma uma dívida em aberto, uma exigência de venda definitiva e um atleta em baixa técnica, o resultado é um cenário travado. Não há desistência oficial de nenhum dos lados, mas a realidade é que, hoje, a chance de Kaká deixar o Corinthians é considerada remota. O clube se vê preso a um ativo caro, com baixo retorno esportivo e pouca aceitação no mercado. Enquanto isso, outra situação chama ainda mais atenção nos bastidores e gera irritação crescente na comissão técnica. A novela envolvendo José Martinez ganhou contornos mais graves do que se imaginava inicialmente. Não se trata apenas de um atraso pontual ou de um problema isolado. É um histórico que se repete, desgasta e mina a confiança de quem comanda o elenco. Pela quarta vez, o jogador não se reapresenta no prazo estipulado e, desta vez, o contexto torna tudo ainda mais delicado. É verdade que houve um cenário político complicado em seu país, com dificuldades burocráticas e situações atípicas. Isso foi levado em consideração internamente num primeiro momento. O problema é que outros atletas que passaram por dificuldades semelhantes já conseguiram se resolver, retornar aos seus clubes e seguir normalmente a temporada. Martinez? Não. Além de seguir fora, a comunicação com a comissão técnica praticamente inexiste.
Ele evita contato direto, não apresenta soluções e não demonstra, ao menos externamente, qualquer senso de urgência para voltar a trabalhar. O que mais incomoda não é apenas a ausência física, mas a postura. Enquanto o elenco se reapresenta, treina, joga e disputa partidas decisivas do calendário, surgem imagens que passam uma mensagem completamente oposta ao comprometimento esperado de um atleta profissional. Isso pesa muito no ambiente interno, especialmente em um clube que tenta se reorganizar, estabelecer liderança e criar uma cultura mais rígida em relação à disciplina. O treinador, inclusive, já deixou claro que não conta com o jogador no curto prazo. Não há previsão de retorno, não há garantia de reintegração imediata e, quando voltar, Martinez terá de reconquistar espaço do zero. Internamente, cresce a discussão sobre punições previstas em contrato, inclusive multas salariais dentro do limite permitido. A leitura da diretoria é de que o problema deixou de ser pontual e passou a ser institucional, afetando o exemplo dado ao grupo. Tudo isso gera um debate inevitável sobre o futuro do atleta no Corinthians. Apesar de bons momentos técnicos no passado recente e de participações importantes em conquistas, a irregularidade, os conflitos e a falta de comprometimento recorrente colocam seu nome constantemente em listas de possíveis negociações. Não se trata apenas de desempenho em campo, mas de comportamento, algo que pesa cada vez mais em um elenco que busca estabilidade e profissionalismo. O Corinthians vive um momento em que precisa tomar decisões duras, mesmo que impopulares. Manter jogadores apenas pelo potencial, ignorando o histórico de problemas, pode custar caro a médio prazo. Tanto no caso de Kaká quanto no de Martinez, o clube se vê diante de dilemas que não se resolvem apenas com futebol jogado, mas com gestão, postura e responsabilidade. E esse cenário segue em ebulição, com desdobramentos que ainda prometem mexer bastante com o noticiário do Timão. Seguindo nesse panorama de bastidores agitados, o Corinthians também se movimenta observando o mercado, mas sempre com o pé no freio. Existe interesse, existe monitoramento, existe conversa preliminar, porém, a realidade financeira do clube impõe limites claros. Nem todo nome que agrada tecnicamente vira negociação, e nem toda sondagem evolui para algo concreto. Esse cuidado tem sido uma marca recente da gestão, que tenta evitar erros do passado e escolhas impulsivas. Um dos nomes que inevitavelmente volta ao debate entre torcedores é o de Wesley. A identificação com o clube, o histórico recente e o desejo do jogador em retornar são fatores que, naturalmente, despertam atenção. Internamente, porém, a avaliação é objetiva. Trata-se de um atleta com custo elevado, fora do alcance financeiro atual do Corinthians. Mesmo que exista boa vontade de ambas as partes, os valores envolvidos não conversam com a realidade do clube neste momento. Por isso, a ideia não passa de uma consulta distante, sem qualquer avanço prático ou expectativa de negociação aberta. Enquanto alguns nomes ficam apenas no campo da especulação, outros avançam dentro do planejamento. A situação de Caio César, por exemplo, é vista como bem encaminhada. O clube já tinha ciência de compromissos anteriores do jogador e trabalhou com essa margem de tempo. A expectativa é que ele se apresente para exames e, se tudo ocorrer como esperado, passe a integrar o elenco por empréstimo até o fim da temporada. O Corinthians assume integralmente os salários, dentro de um acordo que só prevê compra definitiva caso o clube decida exercer essa opção no futuro, mediante pagamento elevado em moeda europeia. Esse tipo de negociação reflete exatamente o perfil que o Corinthians tenta adotar agora.
Empréstimos, baixo risco financeiro imediato e possibilidade de avaliação técnica antes de um investimento maior. Não é o cenário ideal para montar um elenco dos sonhos, mas é o possível diante das circunstâncias. A prioridade tem sido fechar lacunas pontuais, sem comprometer ainda mais o orçamento já pressionado. Outro nome que circula nos bastidores é o de Alisson. A diretoria tentou caminhos alternativos, incluindo possíveis trocas, mas encontrou resistência. Não houve aceitação das propostas envolvendo jogadores do elenco, seja por questões técnicas ou comportamentais. Diante disso, a única alternativa passou a ser um empréstimo tradicional, com o Corinthians arcando com salários e oferecendo uma compensação financeira. Até o momento, não há definição, e o negócio segue em compasso de espera, dependendo de ajustes e de vontade do outro lado. Paralelamente, o departamento de futebol mantém um radar ativo em jovens talentos que atuam fora do país. Gustavo Nunes é um desses nomes que despertam interesse. O atacante teve números expressivos no futebol brasileiro, o que o levou a uma transferência significativa para o exterior. Lá, no entanto, não conseguiu a sequência esperada. A avaliação interna é positiva, principalmente pelo potencial, versatilidade e idade. Ainda assim, qualquer movimento depende exclusivamente de um modelo de empréstimo que seja financeiramente viável. Algo que não é simples quando se trata de clubes europeus. Situação parecida acontece com Vinícius Souza. Volante de boa estatura, histórico de regularidade e passagem por ligas competitivas, ele agrada pela consistência e pelo perfil físico. O problema, novamente, está nos valores. O jogador foi adquirido recentemente por um clube europeu por uma quantia alta, o que naturalmente dificulta qualquer tipo de liberação sem garantias financeiras robustas. O Corinthians observa, conversa, tenta entender o cenário, mas sabe que se trata de uma operação complexa e distante de uma resolução rápida. Em meio a tantas especulações, um nome que gerou inúmeras perguntas foi o de Tomás Pochettino. A realidade, porém, é mais simples do que parece. No momento, não existe negociação em andamento. O jogador agrada, não está descartado, mas também não figura entre as prioridades imediatas da comissão técnica. Existem outros alvos à frente, outras necessidades consideradas mais urgentes. Apenas se essas opções não avançarem é que o nome de Pochettino pode ganhar força internamente. Esse cuidado em não cravar nada reflete uma postura mais cautelosa do clube, aprendendo com situações recentes em que nomes descartados acabaram voltando ao radar por mudanças de contexto. O Corinthians prefere manter portas entreabertas a fazer afirmações definitivas que possam se voltar contra o próprio planejamento. Enquanto o mercado segue em ebulição, dentro de campo, a torcida segue comparecendo e fazendo sua parte. O clássico mais recente, mesmo sem vitória, foi extremamente positivo do ponto de vista financeiro. A presença massiva de público reforça a força da arena e o engajamento da torcida em jogos grandes. A renda obtida entrou para a história da casa, figurando entre as maiores já registradas em clássicos, o que ajuda o clube a respirar em meio às dificuldades orçamentárias. Esses números mostram que, apesar das turbulências, o Corinthians segue sendo uma potência de mobilização. A arena lotada, a arrecadação expressiva e o peso dos grandes jogos continuam sendo ativos importantes. O desafio está em transformar essa força fora de campo em estabilidade dentro dele, com decisões mais acertadas, elenco mais comprometido e menos ruído nos bastidores. O momento exige paciência, leitura fria da realidade e escolhas responsáveis.
O clube se movimenta, avalia cenários, conversa com diferentes frentes e tenta encontrar soluções possíveis dentro de um contexto limitado. Nada é simples, nada é rápido e cada decisão carrega consequências que vão muito além de uma janela de transferências. O Corinthians segue em movimento, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e ainda há desdobramentos importantes no horizonte. No meio de tudo isso, existe um ponto que precisa ser observado com mais atenção e que, muitas vezes, passa despercebido quando o debate fica restrito a nomes e negociações. O Corinthians vive um processo de reconstrução que não acontece apenas no elenco, mas principalmente na forma de pensar futebol. A comissão técnica tem buscado criar um ambiente mais competitivo, onde espaço se ganha no treino, na postura e na entrega diária. Isso explica por que alguns jogadores, mesmo com histórico positivo, hoje não têm garantias ou privilégios. Essa mudança de mentalidade gera ruído, desconforto e até resistência interna. Jogadores que estavam acostumados a determinadas liberdades agora se veem cobrados de maneira mais direta. Quem não se adapta, naturalmente, passa a ficar para trás. E isso não acontece por perseguição ou birra, mas por uma tentativa clara de estabelecer padrões que vinham faltando nos últimos anos. O clube entendeu que, sem disciplina e comprometimento, o talento isolado não sustenta um projeto competitivo. Dentro de campo, isso começa a aparecer de forma tímida, ainda irregular, mas perceptível. O time já demonstra mais organização em alguns momentos, mesmo com limitações técnicas evidentes. O problema é que a falta de peças confiáveis em determinados setores obriga improvisações que acabam expondo fragilidades individuais. Quando isso acontece, o peso recai sobre jogadores específicos, que viram símbolo de um erro coletivo maior, envolvendo planejamento, investimento e escolhas passadas. A torcida, como sempre, observa tudo com lupa. Existe cobrança, impaciência e desconfiança. Mas também há uma compreensão crescente de que o clube não pode mais errar como antes. O discurso fácil de grandes contratações já não convence. O que o torcedor quer ver é coerência, responsabilidade e um time que, mesmo limitado, compita com dignidade. A presença constante na arena mostra que o apoio segue firme, mas ele vem acompanhado de exigência. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começa a ganhar força e promete movimentar o mercado da bola. O atacante Yuri Alberto, destaque em atuações recentes, teria despertado o interesse do Corinthians. Fontes próximas ao clube paulista afirmam que a diretoria vem monitorando de perto o jogador, impressionada com sua capacidade de finalização. Presença diária e movimentação inteligente no ataque. Embora nada tenha sido oficializado, especula-se que o Corinthians vê em Yuri Alberto um reforço de peso para potencializar a ofensiva da equipe e trazer mais competitividade ao setor, que vem passando por ajustes táticos nos últimos meses. A possível negociação, ainda embrionária, teria sido tema de reuniões discretas entre agentes do atleta e membros do departamento de futebol corintiano. Internamente, a avaliação é de que o atacante poderia se adaptar rapidamente ao estilo do time, dado seu faro de gol e habilidade em jogadas de transição rápida. Além disso, sua juventude e versatilidade permitem projetar uma valorização futura, o que aumenta o apelo de uma eventual contratação.
Entre torcedores, a notícia vem gerando expectativa e uma mistura de entusiasmo e cautela. Muitos acreditam que a chegada de Yuri Alberto poderia marcar o início de uma nova fase ofensiva para o Corinthians, dando ainda mais protagonismo ao setor de ataque e oferecendo alternativas táticas para o técnico. Por outro lado, há quem destaque que negociações desse porte costumam enfrentar obstáculos como valores de mercado, interesses de clubes europeus e a necessidade de equilíbrio financeiro da equipe paulista. Enquanto os rumores se espalham, o Corinthians mantém o discurso de foco nos compromissos em campo, mas nos bastidores, a especulação sobre Yuri Alberto continua a crescer. Resta saber se as conversas evoluirão para uma proposta concreta ou se o interesse permanecerá apenas no campo das possibilidades. Independentemente disso, a simples associação do atacante ao timão já aquece debates entre especialistas e fãs, alimentando a imaginação de quem acompanha cada passo do mercado da bola. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!